meus desenhistas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o vídeo da semana, aquele vídeo que não quer calar, aquele vídeo que todos nós estamos há 24 horas diante da televisão assistindo a pataquada do nosso Senado Federal. Eu coloco um adendo que a pataquada não é só do Senado, né? Foi do STF também, mais precisamente do ministro Toffoli. Então vamos rebobinar aqui a bagaceira toda para poder desenhar bonitinho para vocês do que eu estou falando logo após a vinheta. Pois é, minha galera, hoje o Brasil parou para assistir esse espetáculo circense que foi a votação do Senado para a presidência da casa. Ontem, na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, seria a votação oficial, né, o dia oficial da votação para a presidência do Senado. Estavam todos lá bonitinhos, foi-se feita a votação de como seria, se o voto seria aberto ou seria fechado. Para quem não sabe, qual a diferença entre voto aberto e fechado é o seguinte: o voto aberto, né, é quando o senador, né, o deputado, enfim, o parlamentar diz verbalmente o seu voto ou mostra o seu voto através da cédula. Tem que ser cédula para poder comprovar ali, não pode ser urna eletrônica. Então ele mostra ou verbaliza o seu voto para que os eleitores dele possam saber em quem ele realmente votou. Isso seria o óbvio, gente, de todo voto legislativo, não é mesmo? Afinal, eles estão ali para representar a nós. Então, nada mais justo que a gente saber em quem eles estão votando, né? Senão eles vão enganar, vão dizer assim pra gente: ó, gente, vota em mim aí porque eu sou contra o PT. E aí vai chegar lá na hora, o cara vai votar a favor do PT. Aí teve um outro senador ali que veio com esse papo, uns MDBistas, mas a gente tem direito a voto secreto, porque é democracia. Não, meu querido, democracia de voto secreto somos nós aqui, eleitores, irmos na nossa urna e votarmos de 4 em 4 anos. Vocês aí têm obrigação de ter voto aberto pra gente saber exatamente se vocês estão cumprindo com o que vocês prometeram na candidatura de vocês. Com a retórica que vocês vendem para os seus eleitores, vocês têm obrigação moral de votarem aberto. Vocês são representantes nossos, são a nossa voz aí. Portanto, é aberto sim, queridinho. E aí, pelo visto, não só eu penso assim, como a maioria do Senado, que votou a favor do voto aberto, com 50 votos a favor do voto aberto, contra apenas 2 contra o voto aberto. Que a gente não sabe quem são esses desertores, porque essa votação foi fechada. Mas isso não importa, porque vencemos praticamente com unanimidade a questão do voto aberto. E aí, isso só não era bom para uma pessoa: Renan Calheiros, que, claro, é um corrupto, um sujo, um picareta, que todo mundo sabe, inclusive os próprios senadores, que não teriam coragem, caso o voto fosse aberto, de falar assim: eu voto no Renan, porque senão todos os eleitores desse cara que fosse declarar o voto no Renan iriam marcar a cara dele e nunca mais iam votar nesse cara na vida. A única pessoa que se beneficiaria do voto fechado era o Renan, porque aí ele poderia ganhar as eleições do Senado. Entenderam por que o Renan não queria que o voto fosse aberto? E aí Renanzinho é tipo aquela criancinha mimada que joga bola no colégio, que é mimada pelo pai, que aí o pai fala assim: filho, você tem que ganhar todas. Se você não ganhar, pega a bola e sai correndo. Ele foi chorar pro papai. Quem é o papai? O STF. Mais precisamente o Toffoli. Pai, ganhou o voto aberto. E agora, cara, pai, o que eu vou fazer, pai? Filho, fica tranquilo, agora na madrugada, na calada da noite, madrugada boladona, eu vou dar um olé nesses filhos da mãe. Eles pensam que são o quê? De querer te prejudicar. E aí eu vou lá dar uma canetada e amanhã eles vão acordar com a notícia de que o voto é fechado, hahaha. E foi isso que Toffoli fez. Hoje, quando a população brasileira inteira acordou no seu sabadão, a gente teve uma notícia que Toffoli, na canetada, desrespeitou totalmente essa decisão praticamente unânime no Senado e da população brasileira e decretou o voto fechado no Senado. Aí foi um parangolé, um Deus nos acuda, todo mundo se xingando, brigando, isso e aquilo, claro, com razão. O STF foi xingado até a última geração. A gente botou em primeiro lugar nos Trending Topics, STF, vergonha nacional. Toffoli foi mais xingado que tudo. Esperamos muito que o Senado se sinta tão desrespeitado quanto a gente se sentiu e faça o impeachment do Toffoli. E aí ficou essa pataquada, essa pasmaceira, essa coisa louca. A gente não sabia como é que ia ser, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Para explicar por quê, baseado em quê, por que o Toffoli deu essa canetada. O Toffoli quis desmerecer quem estava presidindo a mesa diretora, que era o senador Davi Alcolumbre, do DEM. E quem é Davi Alcolumbre? Davi é senador desde 2015,
tá, gente? E ele foi o único remanescente da mesa diretora antiga, porque o resto não se reelegeu, entenderam? Da composição da mesa diretora antiga, de que é quem comanda a votação da casa, etc, 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 todos da mesa antiga não se reelegeram. O Davi foi o único que se reelegeu, portanto ele pegou, tomou a mesa, sentou e ia começar a comandar a votação baseada no voto aberto. A Cátia Abreu deu um escândalo. A Paste Abreu, que roubou a pasta da mão do Alcolumbre, dizendo que ele não tinha legitimidade para tocar aquela votação, porque ele era um dos candidatos e que isso era absurdo e blá, 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 blá. Beleza ela questionar isso, todo mundo tem direito de questionar o que quiser, mas ela simplesmente tomou a pasta da mão de um senador que tem tanto poder quanto ela, desrespeitou totalmente uma votação, desrespeitou totalmente um rito do cargo, foi uma quebra de decoro na cara de todo mundo, e ela ainda fez aquela mesma pirraça do Renan. A pasta está comigo, não vai ter votação, vem tomar se você é homem. Foi basicamente isso que aconteceu. Gente, às vezes eu acho que o nosso legislativo é composto de pessoas de 12, 13 anos de idade. Acho que até o primário tem mais maturidade que essa galera aí, né? O Davi Alcolumbre era o candidato do Onyx Lorenzoni, tá? Que compõe o nosso governo, né? É o nosso Casa Civil do governo Bolsonaro, ou seja, o Davi seria o candidato nosso, né? Do governo Bolsonaro, apoiado pelo Onyx, teoricamente é nosso candidato. E foi o único que realmente estava ali tentando ainda peitar os filhos da mãe do Renan, Cátia Abreu e Companhia Limitada. Eu não vi mais nenhum outro dos nossos. Pra não dizer que ele foi o único a peitar o Renan e etc., o nosso Major Olímpio do PSL foi um dos únicos que peitou. Foi lá na frente, peitou, falou que se o Toffoli quer tanto legislar, que ele se candidate na próxima eleição e venha a senador ou a deputado, já que ele quer tanto se meter na casa. Ele deu show com isso, parecia... Gente, eu me senti representada. Olha que eu nem sou de São Paulo, mas eu acho que o Major honrou as calças, honrou os votos agora nesse momento. E ele falou que todo mundo queria falar, e é isso aí. Coisa que esperávamos que o Flávio Bolsonaro tivesse feito, né? Com o sobrenome que ele carrega, ele que deveria ter peitado. Mas o Flávio ali, no início, ficou bem quieto na dele, não queria, talvez, holofote pra cima dele e tal. Eu sou da opinião contrária, eu acho que ele deveria pegar esses holofotes positivamente, né? Começar a falar, começar a mostrar que ele é contra essa pataquada, porque assim os holofotes viriam pra ele de forma positiva. Eu começava a tirar aquela história do cofre de jogo, mas cada um com suas escolhas. Eu sei que a votação, depois de tanto lero-lero, que procó, briga e xingamentos, começou. E foi feita em cédula, só que ainda assim, voto fechado. Alguns deputados da oposição ao Renan falaram o seguinte: gente, quem quiser declarar o voto é um direito constitucional, então ignora essa merda desse Toffoli que falou bosta, vai lá, pega a sua cédula ou fala o seu voto se você quiser, é um direito seu. Então, grande parte dos senadores fizeram isso, que foi ótimo, porque mostrou transparência com os seus eleitores. Quem não fez, arque com as consequências de nego não confiar em você. Mais uma vez nessa votação, Flávio não mostrou, ficou quieto, não falou nada, todo mundo bateu nele, falou: porra, Flávio, você tinha que mais uma vez pegar a sua cédula, mostrar que você não votou no Renan, que cacete é esse? Porra, honra suas calças, meu filho, honra seu sobrenome. Na hora da contagem das cédulas, viu-se que tinha uma cédula a mais, um envelope com 2 cédulas em vez de uma. Que algum trollador, só pode ter sido, gente, ou um trollador a favor do Renan ou contra, não sei quem pode ter sido, mas com certeza foi um troll que fez isso. Porque não é possível, eu já tinha dado tudo errado nessas votações, ainda vai me acontece isso nos 45. Aí mais uma pataquada veio, todo mundo querer se meter, se anular a votação inteira, se anular só aquele envelope com as 2 cédulas, se anular tudo, se iam pro microfone, se a Cátia Abreu ia devolver a pasta, enfim. Foi uma confusão daquelas pra variar e decidiu se anular a votação inteira. E aí começa tudo de novo, dessa vez alguns a mais tiveram coragem de declarar o seu voto, inclusive Flávio Bolsonaro, que disse não ter declarado da primeira vez pelo pai dele ser o chefe do Poder Executivo e ele não quis se expor pra não parecer que era o pai que tá... É um monte de pataquada que eu acho que não tem nada a ver esse tipo de explicação, afinal, só é retardado que achar que o Flávio tá ali representando o pai. O Flávio está ali como senador. Se ele acha que não pode falar as coisas dele porque vai estar sujando o pai, então pra que se elegeu, gente? Pra que se candidatou, filho? Você é você, seu pai é seu pai. Chega, tá na hora de começar a separar isso aí. Então você fez muito bem, sim, ter declarado seu voto. Parabéns, é isso que a gente quer. A gente quer toda a galera do nosso PSL que a gente votou declarando o voto, falando, ó, sendo transparente.
Inclusive, ele declarou que votou em Davi Alcolumbre. E aí, minha gente, que foi mais um escândalo. Depois de Flávio declarar o seu voto abertamente, logo após o PSDB também ter declarado abertamente o seu voto e Renan ter visto que nem o PSDB e nem o Flávio, consequentemente, nem o PSL iriam votar nele, Renanzinho, mimadinho, mais uma vez fez o quê? Não aceito perder. Meu pai me ensinou, se eu perder eu tenho que pegar a bola e sair correndo. E aí o que ele fez? Retirou a sua candidatura no meio da votação. Porque ele prefere manter aquela retórica bem petista, bem nível petista, de falar assim, não, eu não perdi, eu que não quis concorrer. É mais uma vez pra você ver a idade mental dessa galera. Davi Alcolumbre ganhou com 42 votos, ou seja, foi uma lavada. E hoje temos o Senado nas mãos de um aliado de Onyx Lorenzoni, consequentemente de um aliado do governo Bolsonaro. Davi afirmou que agora a presidência do Senado terá como pauta o povo brasileiro e votará as pautas que o povo brasileiro quer. Então, gente, vamos aproveitar que nós estamos pautando pela primeira vez na vida o governo. Tudo que a gente coloca de hashtag, que sobe, que tal, tá funcionando. Alguns podem achar que é coincidência, outros que não tem nada a ver, mas eu acredito sim que a maioria deles está de olho sim nas redes sociais. Eles sabem que as redes sociais esse ano elegeu um presidente, e se eleger um presidente, derrubar um senador, derrubar um ministro, derrubar qualquer coisa é o de menos, é fichinha pra gente. Então saiba aí do outro lado que você tem poder sim. Se você não tem uma rede social, um Twitter, um Instagram, crie um, nem que seja só pra criar hashtag quando a gente precisar. Crie um, nem que seja só para cobrar do seu deputado, do seu senador. Crie. Ali a gente tem voz ativa sim. Ali nós subimos hashtags sim. Ali os políticos estão cara a cara com a gente, não podem se esconder. Ali é lugar da gente cobrar. E seja cidadão, não fuja das suas responsabilidades. É sua responsabilidade também cobrar o seu candidato e o seu eleito. E muita gente me pergunta as minhas camisas, ó. Não sou politicamente correto. Essa é Baby Look, modelo feminina, mas temos essa em modelo masculino também, tá? Então vou colocar o link aqui embaixo. Elas são da minha parceria com a marca Pimenta no Café, a qual com muito orgulho eu sou uma das garotas propagandas e tem uma coleção lá exclusiva. Então se você gostou dessa ou de vários e qualquer outro modelo que lá tem, que são maravilhosos, são com frases assim incríveis, todas as frases que a gente gostaria de falar na cara desses políticos, tem lá. Então, ó, o link tá aqui embaixo. Se você usar o meu cupom de desconto, você ganha 10% de desconto em qualquer camiseta no site inteiro. Então, ó, clica aqui, já garante a sua e vamos oprimir e cobrar dos nossos políticos pelas ruas e pelas redes. Um beijo e até o próximo Avena Desenho.